Mas então nós espíritas não podemos sofrer pelos nossos entes queridos? Isso é uma questão muito importante. Chorar pelos nossos entes queridos é extremamente saudável. E, aliás, eu diria mais, devemos. Quando essa pessoa se afasta, é natural que eu tenha saudades, e aí eu choro. E isso tudo para a doutrina espírita é extremamente saudável. O que ultrapassa os limites é o apego, meus irmãos. A não aceitação. Eu não aceito que tu morreu. Isso é uma questão dolorosa para nós. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao GIAC. E hoje quem irá nos falar é o nosso irmão Fabiano Selbach, da Sociedade Espírita Chico Xavier, e o tema é obsessão espiritual. Uma boa palestra a todos. Boa noite, meus irmãos. Estejamos em paz com Deus e Jesus. Os bons amigos espirituais aqui se encontram entre nós. Que possamos, ao entrar aqui, receber aquilo que viemos buscar. Se porventura, por algum motivo, não pudermos ser atendidos, que tenhamos a resignação. Porque a resignação é uma das pautas da reforma íntima. Porque há algumas questões na nossa vida que nós precisamos vivenciá-las, que é uma parte do aprendizado. Alguns desafios que não são problemas. Eles são, como vai dizer Joana de Ângeles, um convite para nós. E aquilo, ela vai dizer, que à primeira vista vai parecer problema, é um desafio a se vencer. É um desafio. Porque o papel da casa espírita e dos espíritos não é tirar os nossos problemas. Porque é um jogo que só tem perdedor. Porque quando tu tira o problema de quem gera problema cria outro problema. Então, tirar os nossos problemas não é o papel do espiritismo, mas nos dar caminhos, lucidez, conhecimento, para que a gente possa, dentro dessa abertura, compreender o que devemos fazer. Como nós devemos agir. Não é vou tirar esse problema na minha frente, mas como eu devo tratar essa questão. Esse é um dos pontos principais da nossa doutrina. Vamos receber os benefícios da casa? Vamos. Nós vamos sempre receber. O Emmanuel diz claramente que toda a prece é atendida. Mas cuidemos para que este atendido não seja exatamente somente aquilo que queremos. Por isso, a importância do conhecer, da literatura, porque aí nós vamos poder perceber que é possível mudar algumas posturas nossas e, portanto, as sequências dos problemas podem tomar outro caminho. Nossa. É como eu tentar, se eu quiser vir na casa espírita e pedir para que os espíritos resolvam tudo para mim, é tentar varrer a água do mar. Então não é melhor remar com a maré do que contra ela? Às vezes é melhor nós compreendermos o problema através do conhecimento, através da informação. E aí realmente nós vamos encontrar um caminho melhor para tudo isso. Porque nós vamos ver que alguns problemas, eles podem estar sendo gerados agora. E alguns vêm lá de trás. Vêm lá de trás das outras existências, porque esse é o tema do Espiritismo, a reencarnação. Se nós somos espíritos que reencarnamos, portanto, nós temos várias vidas. E aí nós cometemos N situações boas também, porque nós só fazemos coisas ruins. E aí nós vamos tendo, de volta essa questão. Mas Jesus disse que todo aquele que caminhar comigo, o fardo será leve. O fardo vai ser leve. Não é leve de retirar o problema, mas de compreendê-lo, porque a luz do Cristo fica muito mais suave, porque eu entendo pelo que eu estou passando. E ao entender o que eu estou passando, eu me resigno mais. Então, esse é o fardo leve. Por isso, o Evangelho de Jesus é pura psicologia. Então, à medida que eu for compreendendo, com Jesus dói menos. Com Jesus dói menos.
Porque ele diz que o peso dele é leve. É leve. Meus irmãos, nós vamos falar então hoje sobre a obsessão espiritual. Veja bem, a obsessão, no dizer de Allan Kardec, é uma ação, eu trago o texto para a gente ir acompanhando junto. É uma ação persistente ou um domínio que alguns espíritos, não são todos, logram adquirir sobre certas pessoas. Por isso, obsessão. Estou obcecado por alguém, por certas pessoas. E ele vai trazer para nós que ela é praticada sempre por espíritos inferiores. E eles sempre nos procuram dominar. Apresenta caracteres muito diversos. Desde uma simples influenciação moral, sem perceptível sinal exterior, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, sentir a influência dos espíritos ou a presença espiritual nos caracteriza por uma obsessão. Porque todos nós sentimos espíritos. Bons, ruins, eles vão sentir. Estou sentindo. Isso por si só não se caracteriza como uma obsessão. A obsessão é algo mais pertinaz, mais insistente. É aquilo que fica batendo naquela tecla, constantemente. Então é uma ação persistente. Vai dizer, por isso que é interessante a gente pegar bem o escrito do Kardec. O Chico vai dizer, né? Muitos de nós lemos as obras básicas, poucos interpretamos. Porque nós temos que pegar o espírito da letra. O espírito da letra. E aí segue ele trazendo para nós algumas definições do que é o espiritismo. Ele vai dizer, os caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Então, veja bem, influência não é uma obsessão, mas uma imposição persistente. O Paulo agora há pouco estava nos convidando a comprar o livro, a comprar a camisa. Isso é uma influência. Mas não é uma obsessão, não é uma insistência. Uma obsessão, uma insistência, se ele viesse no meio do salão e começasse a nos obrigar a comprar um livro. Aí é diferente. Vocês perceberam? Então, influenciar é algo. Impor é bem diferente. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca impõem. Os bons espíritos nunca nos impõem. Dão conselhos, aqueles nos sopram, eles nos dizem algo bom, nos intuem a tomar determinadas resoluções. E se nós não escutamos eles, não são atendidos, eles se retiram, porque eles não estão ali para nos obrigar, os bons. Jamais eles irão nos obrigar a determinadas ações. Porque uma das finalidades áurea, é ouro, áurea, é uma lei, que nem Jesus ousa interferir, nem Jesus. Porque é uma lei, é o livre-arbítrio, a escolha. Jesus respeita fidedignamente o livre-arbítrio de todos nós, a escolha. Então, os bons espíritos estão com Jesus. E eles respeitam isso. Eles nos auxiliam, nos indicam, nos sopram. Não quer. Ah, mas e se a pessoa vai sofrer? O sofrimento também é uma forma de aprendizado. Para os espíritos. Qualquer situação pode ser aprendizado. Aí que nós é que fomos por esse caminho. Retiram-se, resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus é sempre uma coisa mais penosa, fatigante, muitas vezes desagradável. Porque a própria presença dos espíritos obsessores, então o obsessor é espírito que está num padrão mais baixo. Não são espíritos que atingiram a luminosidade. Quando a gente fala luminosidade, é a luminosidade dos sentimentos, das virtudes, do amor, da compaixão e do conhecimento. Os maus espíritos são aqueles espíritos rebeldes, ignorantes, que querem se impor. E impor os seus desejos. Segue ainda para nós, né? O Kardec, então, vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, essas causas da obsessão, ele vai dizer, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso ao corpo ou ao espírito, aí o corpo fica por minha imposição, e um espírito mau. Corpo, porque se o corpo adoece, nós sabemos que o que acontece? É uma imperfeição física. Então, nós estamos vivendo agora, por exemplo, né, a questão da dengue. Então, a dengue é uma enfermidade física, é uma imposição que a doença faz ao corpo, e o corpo, então, se ressente, ele sofre, fica com febre, ele adoece.
porque é uma imposição física. Então, da mesma forma, Kardec vai fazer essa comparação, que o corpo adoece devido a essas imperfeições dele, porque ele não tinha, então, ali os dispositivos, os maus espíritos também fazem a mesma coisa. A diferença entre os bons e os maus está também na questão vibratória. Espíritos maus, ou que ainda permanecem no campo da maldade, que ainda querem se vingar, que ainda querem perseguir, que ainda querem impor, por este fato, eles vibram baixo, um padrão baixo. E aquilo é estridente, é penoso, é ruim. E aí nós sentimos mesmo. Não estou bem. Não estou bem. Meu corpo, meu ser, eu estou com raiva, não é minha. Eu sinto que eu estou angustiado, mas eu não estava assim, eu não estou, e é constantemente, eu observo que é constante, porque daí a gente tem que perceber que nem só porque eu estou com raiva, eu estou obsediado. Eu posso estar com algum problema que aconteceu. Eu posso ter vivido alguma situação. Lembrem sempre, é uma ação persistente. Ela vai e volta, ela vai surgindo na nossa vida aos poucos, e nós devemos perceber, observar o fenômeno. E o Kardec, então, ele nos traz alguns tipos de obsessão, e eu vou colocar assim entre aspas, não? Vivo para vivo, falando de encarnado para encarnado. Só para a gente ter uma ideia, vivo seria no sentido de estar aqui na Terra. Bom, todos nós pensamos que a obsessão espiritual é apenas dos espíritos para nós, né? Porque a gente costumeiramente pensou e aprendeu assim, não, é os espíritos que nos perseguem, nos obsediam. O Kardec vai dizer que não. Ele vai dizer, por exemplo, é possível que duas pessoas encarnadas possam se obsediar. Não estão mortas, no sentido de estão aqui vivas, encarnadas. Quantas pessoas se perseguem na vida? Dentro de casa, se auto-perseguindo, se mutilando. Uma obsessão. Uma obsessão entre um e outro. Nós temos obsessões, por exemplo, de pais, mães com os filhos. Né? Aquela redoma. O meu filho ainda, ele não tem ainda aquela preparo para a vida, e por isso é que eu cuido dele. Que bom, né? Eu acho que temos que ser assim. Mas qual é a idade que você tem um filho? Já tem 40 anos. Tem algo errado, né, pessoal? Porque aí quando você vai falar isso, se pensa em criança. E eu já peguei eles casos assim, que eu atendo pessoas assim. Quando eu pergunto qual a idade, né, qual a idade da criança? Ele é uma criança, ele já está com 30 e poucos anos, mas é assim, né? Ele ainda é imaturo. Assim. Então vocês vejam que é alguém que cerceia o outro. Isso é uma obsessão. Isso é uma obsessão. Nós temos que refletir em torno de que a reencarnação, ela precisa, o espírito quando reencarna, ele se encaminha, vai dizer Joana de Anjos, para a sua emancipação espiritual. O lar também tem um momento em que precisa dessas emancipações. O mundo é uma escola também, a gente precisa aprender com o mundo, com as relações. Nós não podemos viver em redomas espirituais. Também ele vai dizer para nós a obsessão de desencarnado para desencarnado, de um morto para um outro morto. É uma outra ideia que poucos de nós sabemos, que espíritos que já desencarnaram se obsediam. Por quê? Porque morre o corpo. Mas não os sentimentos. Os nossos sentimentos nós levamos para o mundo espiritual. Bons ou não. Por isso a doutrina espírita é contra a pena de morte. Porque matar alguém é matar o seu corpo. Você não vai matar o espírito não morre. O espírito carrega os vícios e as virtudes nele, não no corpo. Eu não sou essa roupa, eu estou nela. Se eu deixá-la, deixo ela. Então, quando Jesus vai nos afirmar, perdoar enquanto estás a caminho dele, a caminho estou aqui no mundo com essa pessoa. Então, a doutrina espírita é contra a pena de morte exatamente por causa disso. Porque é ilógico. Matar alguém é uma ideia materialista. Puramente materialista. Porque eu estou apegado àquilo que eu vejo na minha frente. Só que aquilo que eu vejo na minha frente não é. O que é o que está no mundo espiritual, que eu não vejo. Então, os espíritos, após a desencarnação, seguem se perseguindo, obsediando.
Se não há perdão, segue as lutas lá. Kardec ainda vai dizer que existe a obsessão de encarnado para desencarnado. De nós aqui, para os que já partiram. Vocês sabiam? Quantos de nós, né? Continuamos, o espírito já foi, nosso ente querido chegou o momento desse despertar da consciência para o outro mundo, para o outro lado, para a vida real. Porque mortos, entre aspas, estamos nós. Ele agora está no mundo dos vivos, que é o mundo da realidade. E aí a gente fica aqui, né? Mas por que que a pessoa foi embora? Se tivesse aqui, seria diferente. Meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, olha só, se fosse, seria diferente. Não seria diferente, porque Deus não erra. Deus não erra. Se ele tivesse que estar aqui ele estaria. Ele não iria desencarnar. Ou ela, ou seja, quem for. Mas então nós, espíritas, não podemos sofrer pelos nossos entes queridos? Isso é uma questão muito importante. Chorar pelos nossos entes queridos é extremamente saudável. E, aliás, eu diria mais, devemos. Porque eu não vivia com uma pedra, eu não vivia com um roupeiro no meu quarto, eu vivia com alguém, um ser humano. Quando essa pessoa se afasta, é natural que eu tenha saudades, e aí eu choro. E isso tudo para a doutrina espírita é extremamente saudável. O que ultrapassa os limites é o apego, meus irmãos. A não aceitação. Eu não aceito que tu morreu. Isso é uma questão dolorosa para nós. Agora devemos pensar na saudade dos nossos pais, dos nossos filhos, orar e pedir que eles estejam bem. E que essa saudade que constiga meu coração um dia vai terminar esse extremo de saudade. Não é apego. Isso demonstra sentimento. Isso demonstra que somos agora humanos ou espíritos, como diz Emmanuel, com E maiúsculo. E maiúsculo. É quando o espírito atinge a maturidade espiritual. Então, se eu atinjo a maturidade espiritual, requer que eu tenha sentimentos. E por este fato, eu tenho sentimentos pelas pessoas. Alguém sai de perto de mim, eu vou dar risada? Não. Eu vou chorar no cemitério? Vou e deve. Chore, porque é o seu ente querido que está indo embora. Mas diga o adeus, não se revolte. Não se revolte contra isso. Orar, pedir sempre para que eles estejam bem nas alturas, agradecer pelas coisas boas que eles nos deixaram. E isso vai dizer o Kardec no Livro dos Espíritos, né? Quando ele vai tratar dos funerais. Ele vai te perguntar se os espíritos sentem os nossos sentimentos. E eles disseram que sim, se rejubilam quando pensamos neles. Ficam felizes. Porque é um sinal de que nós não os esquecemos. Mas nós não podemos pensar que sem eles a minha vida não dá seguimento. E ela dá seguimento. Porque nós vamos entender que Deus é eternamente bom, justo. Então, o que está acontecendo hoje comigo não é uma injustiça. Chegou o momento dele partir. Obsessão de desencarnado para encarnado. Essa é a clássica de todos nós, né? Os espíritos que nos obsediam. Então, simbolicamente um morto para um vivo. E aí entra várias questões que a gente já citou. Tem as obsessões por apego, né? Eu não aceito que desencarne, ao contrário. Agora é o espírito que não aceita que desencarnou e quer continuar no lar, preso, quer continuar obsediando a família. Ou, em casos mais enérgicos, quer continuar se vingando, não aceita o fato que aconteceu. E aí é de espíritos para conosco. E a auto-obsessão é quando não tem ninguém, gente. Somos nós mesmos o problema. Às vezes a gente diz assim, né? Mas a pessoa é um problema que tem que estar com algum espírito ali. Ela é que é assim. Ela é que é assim. É quando nós mesmos criamos os nossos automatismos fixos assim. E não tem ninguém. Aqui, tem duas pessoas conversando lá no mínimo que estão falando de mim. Estão sempre falando de mim. É aquele narcisismo de um egocentro que se põe num patamar onde tudo rodopiia em torno dele. Eu já estou magro.
Mas eu me olho no espelho e me vejo obeso. Uma auto-obsessão. Já está tudo bem, mas quero uma perfeição ao último. Não aceito. Não aceito que seja assim. Tem que ser assado. Esse livro tem que estar aqui. Se estiver assim, é uma guerra. Não tem espíritos. Ela é o espírito problemático. E aí, nós vamos continuar trazendo para nós os graus da obsessão. Kardec cataloga elas em 3 níveis. Em cada nível tem uma torrente, né, de outros. A obsessão simples, ele vai dizer a simples influenciação, quando sentimos apenas a influência. A fascinação e a subjugação. A simples, vai dizer ele, é uma ação inoportuna, desagradável, porque um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando um mal-estar generalizado. Então aqui já se instala a obsessão. Ela é simples, ela começou, e de algum momento ela começa, e eu dei vazão. E aí ele fica. São N motivos para estar assim. Depois, a fascinação, que é um grau um pouquinho mais avançado, que Kardec vai nos trazer, em que ele vai nos dizer que ela é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. Uma ideia fixa, uma imagem hipnotizante, mágoas, fantasias. Nessa situação, o obsessor é ardiloso, hipócrita, simulando uma falsa virtude. Então é quando a pessoa já não enxerga mais, ou pelo menos não quer, e aí tem a obsessão, de aceitar que está errada, que tem um problema, que precisa corrigir, que precisa modificar algumas coisas, mas não, eu estou fascinado, e o obsessor alimenta essa ideia nesse sujeito, para que ele não perceba, não, está todo mundo errado, só eu. Ou como diz o adolescente, né? Todo mundo é órfão, só eu tenho pai e mãe para me incomodar. O mundo inteiro é órfão. Só eu tenho pai e mãe para incomodar. É esse exagero do fascinado. Ele acha que ele é, como diz a juventude, né, a última bolachinha do pacote. E aí vem a subjugação, que é quando este sujeito, não mais percebendo as ideias que vêm de fora, elas então se misturam na sua psique e alimentada pelo obsessor, ele é conduzido pelos espíritos. Ela não sabe mais nem o que faz. É uma constrição, assim, moral e física, ou seja, ele não consegue mais nem racionalizar, que paralisa a vontade daquele que sofre e faz agir ao seu malgrado. Kardec vai citar um caso de um homem que, volta e meia, quando queria namorar moças na sua época, se ajoelhava e contava poemas e fazia situações ridículas assim, e não se percebia mais. Ele não se percebia mais. Quantas pessoas nós conhecemos que não percebem mais como fazem coisas ridículas? Em situações que a pessoa não percebe. É uma constrição forte, assim, vai levando. Aí a gente vai ver que muito clássico, não é só deste público, mas é bem clássico deste público, por exemplo, a questão dos vícios da droga, por exemplo. A pessoa não consegue mais passar. Não consegue mais. Ela não racionaliza mais. Ela vive. Né? Porque quem a domina é o espírito. Mas não é um domínio como se fosse. É que quando ele diz uma constrição física, o espírito ele não entra dentro da pessoa. É sempre mente a mente. São 2 frequências mentais que vibram no mesmo tom e se alimentam já uma da outra daquela ideia. Nós seguimos mais um pouco. Ele vai nos trazer assim, quase sempre o obsessor ele exprime uma vingança que o espírito tira e que por frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Então, geralmente é bem mais clássico e eles tiveram uma relação entre eles e aí ele não consegue se libertar por algum motivo e ele quer se vingar. Nos casos de obsessão mais grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, como mostra a imagem, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, se nós pegarmos aquele sujeito, ele de cabeça baixa, encostado na parede, ele tem a culpa do seu ato com relação ao que está obsediando ele lá. Isso é que faz a aproximação da constrição mental. É o plug e a tomada. Por quê? Porque a culpa é a chave disso tudo. Então, como ele não soube, não sabe se perdoar, porque todos nós erramos, mas todos nós temos a oportunidade e a chance de corrigir os nossos erros. Para os espíritos não há problema. Porque a humildade para os espíritos não é não fazer o erro, mas a quantas vezes nós nos propomos a nos corrigir nos nossos atos, nos nossos erros, porque é a humildade que conta. E nesses casos, muitas vezes não consegue porque ficam embotado naquela culpa. E aí o obsessor se alimenta dessa ideia e ali ele domina, mas é porque existe a culpa. Tá bom?
Bom, a Joana de Ângeles, também o Kardec, vai nos dizer que a questão da obsessão na adolescência e na infância é um pouco mais delicada, porque é a idade que o espírito está mais sujeito às influências, em razão das alterações hormonais do veículo somático e das mudanças do caráter. Nesse período, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Observa-se bons, se era fundamentalmente, conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons. Então, assim, toda criança é um espírito que retorna. As crianças são espíritos encarnados. Elas não são crianças propriamente dita, elas estão crianças. E claro que a gente vai levar em conta que se o espírito está criança, ele age como criança, dependendo da sua maturidade. Mas em síntese geral, ele age como criança, ele brinca, ele age. Mas ele tem uma bagagem anterior, seja dele mesmo, no campo da virtude ou do vício, e também a bagagem das relações que ele teve no passado. E essas relações vão interferir. Então, muitas vezes, por que é mais fácil? Porque como ele não está somado, ele já está todo naquele corpo encarnado, mas ele não está somado ainda da sua vivacidade espiritual, devido a hormônios, ele então vive num mundo mais simbolicamente angelical. E é nesse momento que entram as trevas. Por isso as crianças são mais usadas nesse sentido. O pedófilo, ele se aproveita deste momento. Porque a criança ela não consegue detectar o que é um carinho e um assédio. Porque ela não viveu ainda no mundo as relações da linguagem. Então, existem várias linguagens, meus amigos. Existe a linguagem do falar e existe a linguagem do tocar. Existe a linguagem do trânsito. Então, esses sinais de linguagem, a criança ainda não se assoma. Portanto, ele não sabe as tenacidades. Se tu rir, debochar de uma criança com problemas, por exemplo, de síndrome de Down, ela vai pensar que tu está brincando com ela. Ela não interpreta que tu está debochando dela, ou rindo dela. Nenhuma criança. Porque ela não se assuma dessas malícias ainda físicas. Por isso ela é mais maleável de ser. E aqui é um chamado, que é uma resposta que os espíritos dão para ele. Se torna mais fácil. E aí entra o campo da evangelização, a importância de nós tratarmos e cuidarmos da infância e das crianças. Está no livro dos Espíritos. Bom, mas existem algumas chaves assim que mais ou menos me põem ao pé de situações de obsessão. Nós temos alguns, por exemplo, orgulho. O orgulho são portas de obsessões espirituais. O egoísmo, o ódio, o rancor, o desejo de vingança, apego aos prazeres materiais, falta de vigilância moral e espiritual, culpa e remorso não resolvido, negligência da espiritualidade, nós com a nossa espiritualidade. Aí dentro do campo dos vícios, o álcool, a droga, o sexo desregrado, e assim vai. Então, eles não são, digamos, obsessão, mas são portas muito fáceis para que nós possamos cair nestas teias da obsessão. Esses fatores. O orgulhoso, aquele que não... A humildade, meus irmãos, ela é o caminho do Cristo. Porque Jesus não nos olha pelos nossos vícios. Jesus nos olha como nós deveríamos de nos ver, ele nos vê perfeitos. Nós não somos perfeitos, obviamente, mas ele nos vê como um hábil escultor que olha um amontoado de ferros e que todo mundo olha e diz assim, mas aquilo lá é um amontoado de ferros enferrujados. O escultor vai dizer, eu não olho os ferros enferrujados, eu olho a escultura que eu posso fazer com aqueles ferros enferrujados. Assim é o Cristo. Ele nos olha como nós vamos nos tornar e não como estamos. Então, esses apegos materiais, é importante nós cuidarmos das coisas, é importante, porque elas nos servem para estarmos neste mundo. Mas daí nós achamos que aquilo é meu até a morte, e após a morte é um problema. Lembra que nós comentamos? Chorar a partida de um ente querido não é um problema, o problema é não aceitar. É a revolta. E esses sentimentos são problemas para todos nós. Mas o que a doutrina espírita, então, nos oferece como uma profilaxia espírita, né? A gente trouxe aqui, levantou o problema, e vamos trazer um pouquinho de algumas soluções. A intervenção da Casa Espírita, né? A Casa Espírita que está aqui esclarece através da palestra, da literatura, do estudo, do atendimento fraterno, esse que a gente dialoga. Também a reforma íntima, porque se eu não usar todo o conhecimento e mudar os meus sentimentos, eu sou um bronze que tine, um ouro que reluz, mas não vai nada, né? Então,
A assistência espiritual da Casa Espírita e do Evangelho no Lar, eu ser assistido pela entidade da casa. O culto do Evangelho é quando eu levo o centro espírita. Eu levo a informação e, portanto, eu levo Jesus, eu levo os bons amigos, porque eles vão na minha casa. Quando eu agendo lá, no dia e horário, para abrir o Evangelho e ler durante 15, 30 minutos ou mais, eu estou abrindo a porta para os Espíritos. E, portanto, eu estou abrindo a porta para tudo que eles vão nos trazer. A prece é um outro recurso importantíssimo para todos nós, porque no momento que nós não estivermos bem ou enuviados de problemas, seja ele qual for, diante de situações deles, vamos rogar a ajuda dos bons amigos espirituais, vamos rogar a ajuda de Jesus, pedir a ele que nos encaminhe um auxílio. A água frutificada, o passe da casa espírita é importante, porque no caso da obsessão, o espírito, vai dizer Hernani Guimarães de Andrade, o obsidiado ele fica impregnado desses fluidos do obsessor. E então, o passe é a transfusão de energia, como vai dizer Andrade. É como se eu estivesse fazendo uma transfusão de sangue. Ele também troca essas energias comigo. O Evangelho no Lar, como nós citamos, o serviço ao semelhante, porque nos promove a uma recuperação. Quando eu faço algo de bom a alguém, eu estou mostrando para mim mesmo que eu quero ser outro. Até mesmo para os obsessores. Porque nós temos uma conta a ser ressarcida. E aí o espírito, ele se convence, não é só porque eu estou aqui, mas pelos meus atos. Então ele vai vendo que eu não sou mais aquela pessoa. Eu não quero ser mais aquela pessoa. Entende? A confiança em Deus e em seus desígnios. Lei da justiça, né? Nos entregarmos para Deus, entendendo que o restante, após fazer tudo isso, é entregar a Deus e deixar com que a vida e a circunstância passam o restante. E para finalizar, então, eu trago algumas obras de indicação para todos nós, aqueles que quiserem comprar ou pegar na biblioteca. Obsessão, Instalação Pura, isso é do Manuel Filomeno de Miranda, também do Filomeno, Nas Fronteiras da Loucura, também ainda do Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão, e por fim aqui do Filomeno, Perturbações Espirituais. Todos esses são da lavra do Divaldo. Esse espírito escreve então pelo Divaldo Franco. E aí nós vamos trazer aqui agora pelo Chico Xavier, Ação e Reação, Libertação e Sexo e Destino. Então nós temos a indicação do Divaldo, Filomeno de Miranda e André Luiz Chico Xavier. E para encerrar, eu finalizo com essa pequena frase que está lá no livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, que é o guia do Chico. É uma fala do padre Damiano, em que ele vai dizer para Alcione, uma das personagens, e diz, sem dúvida, poderemos testemunhar nossa fé a todo tempo, em todas as circunstâncias. Ora, o circo é o mundo, e na maioria dos casos, as feras são os homens. Então, no passado, para testemunhar o Cristo, muitos deveriam morrer nas arenas, na boca das feras. Hoje não é mais preciso. Mas hoje, as feras somos nós mesmos. E é a nós mesmos que nós devemos vencer. E nós vamos vencer. Se nós nos propormos, dentro do possível de cada um, nós devemos vencer. Meus irmãos, uma boa noite para vocês.